A paz do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Que o amor de Deus seja sobre a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe cada dia mais. Seja abençoado, seja abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 11. Estaremos estudando versículo por versículo. 2 Samuel, capítulo de número 11. O tema desta mensagem é Davi, a estrela que estava em ascendência e quase apagou. A Bíblia diz que em 2 Samuel, capítulo de número 11, e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. A história começa dizendo que os filhos de Israel foram para a guerra e o rei ficou em Jerusalém. A Bíblia diz que nessa história Davi cometeu grandes erros. Ele cobiçou a esposa do próximo e cometeu adultério com ela. Em seguida, deu falso testemunho contra o próximo e deu ordens para que fosse morto. Encontramos aqui adultério, hipocrisia, homicídio. Encontramos aqui a vida de Davi sendo destruída. A vida de um homem que a Bíblia diz segundo o coração de Deus. Encontramos aqui a fragilidade humana. Encontramos aqui o homem caindo no pecado, mesmo conhecendo Deus, o seu poder, a sua glória, a sua magnitude, a sua perfeição, a sua disciplina, o seu juízo. Encontramos aqui um homem conhecedor da palavra de Deus, um homem praticante da palavra de Deus, pecando horrendamente, caindo no pecado, adulterando, mentindo, praticando literalmente a hipocrisia e cometendo suicídio. E quando lemos a história de Davi, nós encontramos Davi com 50 anos de idade praticando este erro. 50 anos de idade. Davi, nós sabemos pela Bíblia Sagrada que ele teve um vasto reino, para se cumprir o que diz em Gênesis, capítulo 15, versículo 18. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Davi estava dentro desta promessa. E a Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé, tenha cuidado para que não caia. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12.
Cuidado, você que está em pé, cuidado para você não cair. Cuidado para você não cair com a cara na lama. Por isso, tenha misericórdia de quem está caído. Ore por quem está caído. Entenda e compreenda aquele que está caído. Não seja condescendente, mas entenda e compreenda. Em 2 Samuel, capítulo 11, aqui se revela as tribulações domésticas e políticas pelas quais a família real e a corte de Israel passaram, com toda a sua sordidez. Porque dentro do palácio havia muitas coisas imundas, muitas coisas nojentas, muitas coisas repugnantes. E essas coisas repugnantes que estavam ali dentro do palácio de Davi trouxeram trágicas consequências. E a Bíblia diz que enquanto Joabe esteve em Amon, guerreando contra os amonitas, em 20 anos de reino, era a 8ª guerra que Davi estava disputando, e o general Joabe estava, no final do ano, armando uma campanha contra Hadadezer. E tudo acontecia no mês de Adar, o mês de fevereiro. E nesse mês terminava o período chuvoso e ficava excelente para fazer um cerco e começar uma poderosa e grande guerra. E era nesse mês, no mês de Adar, fevereiro, que estava terminando todo o tempo da chuva, e no mês de Nissan, que era o mês de março, era a boa ocasião para iniciar campanhas militares. A guerra estava acontecendo no final do mês de Adar para o início do mês de Nissan. O exército de Davi atacou a Rabá, capital dos filhos de Amon. Enquanto isso, Davi estava no palácio, com a mente ociosa. Existe um adágio popular que diz no mundo, e isso é verdade: mente desocupada, oficina de Satanás. Procure ocupar a sua mente com as coisas de Deus. Porque se você não ocupar a sua mente e o seu coração com as coisas de Deus, a carne toma conta, o mundo toma conta e o diabo pega um pedaço para ele também. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo 17, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Tem muita gente cobiçando a mulher do próximo. Tem muita gente achando que igreja é clube. Tem muita gente que dá uma de paquerador dentro de igreja. Tem muita gente que acha que igreja é clube. Igreja é lugar de arrumar mulher. É lugar de pegar mulher. É lugar de isso, é lugar daquilo. Igreja, meu irmão, é um santuário de Deus. A igreja, ela precisa ser respeitada. A igreja precisa ser valorizada. A igreja é santuário, é casa de Deus, não é clube. A igreja não é clube. Ela é o santuário de Deus aqui na terra. Êxodo capítulo 20, versículo 14 diz, não adulterarás. O adultério tem acabado com muitos homens de Deus. O adultério tem acabado com muitas mulheres de Deus. Há crentes caindo de boca no adultério.
E quando se vai tomar uma providência disciplinar com ele, ele acha ruim. A igreja não pode ser condescendente de adultério de seu ninguém. A igreja precisa ser uma igreja rígida, uma igreja que tem suas correções, suas disciplinas, e qualquer adultério que surgir dentro dela precisa tomar uma decisão e uma medida imediata para que o problema seja solucionado. Em Provérbio, capítulo 28, o versículo 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Tem pessoas que ficam cobrindo as suas transgressões. A Bíblia diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Você quer prosperar? Não encubra os seus erros. Quer prosperar? Confesse o seu pecado. Arrependa-se dos seus erros. Não fique como Davi. Davi passou quase um ano negando o adultério de Batseba, negando o homicídio, negando o seu pecado. Pecado não se nega, pecado se confessa. Pecado encoberto é igual tumor. Uma hora vai estourar. Ele fica latejando na consciência humana todo o tempo. E uma hora ele vai estourar. Uma hora ele vai explodir. E vai salpicar para todo lado. E vai sujar aquele que está junto, aquele que está perto. Por isto, confesse os seus pecados e deixe para que você seja próspero em tudo e abençoado em nome de Jesus. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 2. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. A Bíblia diz que Batseba era muito formosa à vista, muito bonita, muito inteligente. Mas a história diz algo curioso, que a Bíblia não fala, mas os livros históricos, arqueológicos, geográficos afirmam que o palácio de Davi ficava no alto de uma colina. E do alto da colina ele avistava toda a cidade. E os banheiros das casas daqueles dias eram como se fossem terraços abertos no telhado em cima. A mulher estava banhando dentro de casa, no seu banheiro. Davi, lá do alto da colina, no seu palácio real, ele a avistou de longe, porque este oficial, marido de Batseba, soldado da guarda real de Davi, da guarda VIP, da guarda do palácio, era um soldado guerreiro, poderoso e forte, o marido de Batseba, e era um soldado oficial. Ele era vizinho próximo do palácio. E quando Davi sai do terraço para olhar a paisagem da cidade, na sua ociosidade, daquela maneira de não ter o que fazer, porque deveria estar na guerra junto com o general Joabe, junto com todo o seu exército, para dar apoio moral, porque nós devemos aprender que quando o projeto é teu, meu irmão,
Você tem que pegar na cabeça do projeto. Você tem que andar junto do projeto para que ele fique vivo todo o tempo. E estava aqui. Davi, na ociosidade, olhando da janela do seu palácio, viu aquela linda mulher tomando seu banho. Um banho da purificação, porque a história diz que os seus dias de menstruação tinham terminado, 7 dias tinham se passado, e ela estava tendo um banho de purificação. Davi a avistou e mandou chamá-la e adulterou. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, precisa entender uma coisa. A ociosidade abre a porta para todos os tipos de tentações. Eu vou repetir. A ociosidade abre a porta para todos os tipos de tentações. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então o erro de Davi, o adultério de Davi, o homicídio de Davi, o pecado de Davi, toda a lambança que Davi praticou é para servir de exemplos para nós em pleno século 21. Exemplos estes que devemos ler, entender, compreender, interpretar e jamais praticá-los, jamais cometê-los, jamais copiar o erro desses homens que a Bíblia cita para exemplo de nós. Não era para você, não é para você usar como álibi e pecar. É para você usar como exemplo e fugir do pecado. A Batseba, ela atirou a rede e Davi caiu facilmente. Se é que ela tem pecado, se é que ela queria dar o golpe da barriga, se é que ela queria e desejava fazer parte do harém real, se ela, talvez ela tivesse uma paquera com o rei, naqueles jantares, almoços oficiais, onde o oficial esposo dela participava dos banquetes juntamente com ela, e ela conhecia o rei Davi. Não sabemos a verdade, mas quem sabe Batseba não tinha uma queda por Davi, uma paquera por Davi. Se verdadeiramente isso existia, ela tirou a rede e Davi caiu facilmente. Cuidado! As redes de Satanás estão sendo jogadas aí, na tua vida. Se você der bobeira, se você não vigiar, se você não orar, se você não jejuar, não consagrar a sua vida, não ler Bíblia, não estiver diante da presença de Deus, a rede de Satanás vai te pescar. E depois que a rede do diabo pesca alguém, fica muito difícil de sair dela. Porque a rede de Satanás, ela tem uma malha muito forte, ela tem uma malha resistente, e ela pega qualquer tipo de peixe, seja grande, seja pequeno, ela alcança qualquer tipo de peixe, seja rápido, seja lento. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, a rede de Satanás está sendo lançada sobre a tua vida. Se você não vigiar,
se você não orar, se você não abrir os seus olhos espirituais, você vai cair com a cara na lama. E para levantar é muito difícil. Depois que cai, só a graça de Jesus Cristo na vida do servo e da serva de Deus. Ela atirou a rede e Davi caiu facilmente. O palácio de Davi ficava em uma colina, no alto da colina, e ali ele avistava toda a cidade. Dali o rei via todos os quintais das casas. Dali o rei avistava toda a panorâmica da cidade. E Davi não resistiu à tentação. Ele não resistiu à tentação. E não foi só Davi. A Bíblia diz que Noé também errou. A Bíblia não esconde erro dos seus personagens. A Bíblia não maquia erros dos seus personagens. A Bíblia, ela mostra todos os detalhes, todos os erros, todas as falhas. Não para alguém usar como álibi para pecar, mas para servir de exemplo para nós. E esses exemplos que servem para nós é para não pecarmos e não cairmos com a cara na lama. A Bíblia diz que Noé se embriagou. Por isso que você não deve se embriagar. Porque Noé se embriagou, viram a sua nudez. O homem embriagado, ele perde todo o controle mental. A embriaguez não é de Deus, Deus não aprova, Deus não aceita. Mas a Bíblia diz também que Abraão mentiu 2 vezes. Por isso você não deve mentir. A mentira, ela é filha do diabo, porque o diabo é pai da mentira. Quem mente é filho de Satanás. Não minta, custe o que custar. Fale a verdade. Abraão mentiu. Nós não devemos mentir. A Bíblia diz que Jacó mentiu também ao pai. E também mentiu para o seu irmão. E porque Abraão mentiu 2 vezes, Jacó mentiu para o pai, Jacó mentiu para o irmão, nós não devemos mentir, porque mentir não é de Deus. Moisés também errou, ele perdeu a cabeça e matou um egípcio. Também Moisés cometeu homicídio como Davi. O homicídio não é de Deus. Tirar a vida de alguém não é de Deus. A Bíblia condena homicídio. A Bíblia não aceita. Por isso, é fora de qualquer cogitação um crente dizer que vai matar alguém, tirar a vida de alguém. Crente não pratica estas coisas. E Pedro? Pedro também errou. Pedro perdeu a coragem e negou a Jesus 3 vezes. Pedro perdeu a coragem e negou Jesus 3 vezes. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 3. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu? A pergunta, segundo Samuel, capítulo 11, versículo 3. Abra sua Bíblia comigo, acompanhe esta belíssima história para servir de exemplo para nós. Aqui Davi estava com 50 anos de idade. Se Davi estivesse com 18 anos, 20 anos, 25 anos, pecou porque era jovem, porque era
muito novo, porque era isso, porque era aquilo. Ele estava com 50 anos. Ah, pecou porque ele tinha necessidade de mulheres. Não, não, não. A história diz que o harém de Davi era constituído por 40 mulheres. Ele não tinha necessidade de mulheres. 40 mulheres. Uma mais bela do que a outra. Uma mais linda do que a outra. Ele não tinha necessidade de mulheres. Ele tinha um harém de 40, fora as servas e servas. Matematicamente falando, dava mais de 100 mulheres o seu harém. Davi começou a colecionar mulheres ainda quando ele vivia nas cavernas, em Adulão. Ele já começou a colecionar mulheres. A Bíblia diz, lá no Pentateuco, no Velho Testamento, que Deus exigiu 3 coisas que os reis não deviam colecionar, não deviam multiplicar. A Bíblia diz que Deus afirmou categoricamente: o rei não devia multiplicar cavalos, o rei não devia multiplicar ouro e prata, e o rei não devia multiplicar mulheres. Davi, ele não multiplicou cavalos, ele não multiplicou ouro e prata, mas ele multiplicou mulheres. E esse foi um dos grandes erros da sua vida monárquica. Salomão, seu filho, esbagaçou de uma vez por toda, multiplicou cavalos, multiplicou ouro e prata e multiplicou mulheres. Todos erraram, tal pai, tal filho. Davi estava com 50 anos de idade, bem maduro, para cometer um adultério, um homicídio, um pecado tão horrendo e tão perigoso para a nação de Israel. Porque ele era a lâmpada, ele era o homem que tinha a unção, ele era o homem que estava na regência do país. Ele não poderia cometer falhas e erros, comprometendo toda a nação, desagradando Deus Todo-Poderoso, comprometendo tudo e todos que estavam nas suas mãos. Ele era o administrador, ele era o rei, ele era o pastor de Israel. Um homem, quando ele tem um grande poder, mais é cobrado, mais policiado, mais vigiado. Ele devia ter procurado o lugar dele e estado na presença de Deus, cuidando do seu povo, guerreando juntamente com o seu exército, e não com ociosidade, pecando e quase apagando a luz e a lâmpada de Israel. Urias era um dos 30 soldados da elite de Davi. Urias, o marido de Batseba, que Davi mandou matá-lo, era um dos 30 soldados de elite da guarda real de Davi. Urias era guarda de elite do rei Davi. E perdeu a vida por causa da beleza da sua mulher, por causa da insanidade do rei Davi. Um conselho para você que é crente em Cristo Jesus: se está ocioso, não fique sozinho. Se está sozinho, não fique ocioso. Cuidado, a ociosidade pode nos levar a grandes fracassos, a grandes erros, a grandes pecados.